Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias, o conhecer a si mesmo. Então, 1 Reis, capítulo 17, o versículo é 1, diz assim, vamos ler ali? Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aleluia. A pessoa tem que habitar para poder falar um negócio desse. Mas por que não vai chover? Porque eu estou falando que não vai. Se eu estou falando que vai fechar, é porque vai fechar. Se eu estou falando é porque vai parar, é porque vai parar. Porque existe uma verbalização de autoridade na boca do profeta. E aí Elias chega todo cheio de autoridade e diz isso. E realmente não choveu mais. Secou. E Deus, depois de Elias decretar a seca, Deus manda Elias se esconder. Deus dá estratégia. Você está pensando que Deus ele fala o tempo todo assim, vai lá, faz, acontece, fala um montão. Não, tem hora que ele fala assim, ó, fica aqui comigo, fica aqui. Fala nada não. Tem horas que Deus fala assim, dá uma segurada, se esconde, fica aí quietinho, não aparece não. E Deus fala para Elias se esconder. Aqui no versículo 2 e no versículo, até o versículo 7. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Estava bom? Não, mas era o necessário para aquele momento. Para cada guerra, o Senhor tem o necessário para a sua vida. Aleluia! Para cada tempo de dificuldade, o Senhor tem o suprimento e a necessidade de cada momento. O Senhor vai suprir. Não adianta você querer voar no tempo que é para caminhar. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E aí Elias estava ali, e ele foi bebendo a água do rio, esperando a boa vontade dos corvos trazerem para ele a carne, o pão, e ele foi indo ali. Estava bom? Não, mas ele sabia que se ele não ficasse ali, ele poderia ser morto. Fazer a obra de Deus não é fácil. Às vezes nós corremos risco. Nós entregamos a nossa vida e o Senhor cuida dela. Jezabel foi uma rainha perversa. Hoje é um principado maligno que não deve ser tolerado. A igreja que tolera Jezabel vai de ladeira abaixo e fecha as portas. E eu quero, como profeta do Senhor nessa noite, profetizar que todas as portas que toleram Jezabel sejam fechadas neste tempo, agora, em nome de Jesus. Não temos mais tempo para isso. O tempo está apertado, Jesus está às portas.
E nós precisamos salvar o maior número de pessoas que nós conseguimos, pelo sangue de Jesus. Não dá mais para ficar tolerando essas coisas na casa de Deus. E Elias, ele é usado poderosamente por Deus, com autoridade, com ousadia, para confrontar o que estava acontecendo naquele lugar. Governo sombrio. Era o governo de Acabe e Jezabel. E Acabe e Jezabel estavam contaminando Israel com todo tipo de malignidade. Era idolatria, Baal, era Será. Eram cultos com prostituição, sabe? Prostituição ritualística. Era tudo que era maligno, eles estavam promovendo naquele lugar. Era manipulação, perseguição aos profetas do Senhor. Não preocupa com o momento. Nossa, mas ela está falando isso porque ela não tem noção do que eu estou passando. Posso fazer ideia, viu? Porque você também não tem noção do que eu estou passando. Eu faço ideia. Quem via Davi no pasto, sendo humilhado por sua família, não sendo convidado para as refeições, imaginaria que ele seria o rei mais poderoso que Israel já teve? Não dá para imaginar, porque as pessoas continuam sendo dirigidas pela aparência das coisas. Quem viu José preso por assédio numa prisão, imaginaria que ele, da noite para o dia, seria governador do Egito? Então não se preocupe com o seu momento, porque eu não estou nem ligando para o meu. O que eu quero é continuar falando do que eu carrego. Pregando a mensagem que foi pregada na minha alma. A sua dor, a minha dor, não pode ser maior do que a mensagem que carregamos. Se você não entendeu nada até agora, pelo menos isso, grava aí no teu espírito. A sua dor não pode ser maior do que a mensagem que você carrega. É por isso que eu ainda estou aqui. Por isso que eu ainda estou aqui. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nossa, mas você é isso, você é aquilo, mas nossa. Sim, eu fui marcada. Eu fui marcada. Os 150 profetas de Baal. Porque depois que o Deus deles não fizeram nada, e o Deus de Elias consumiu o altar com fogo, Elias encaminhou os profetas lá para o rio Quizon, né? Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao rio Quizon e lá os matou. Que beleza, que legal. Elias confrontou o governo, confrontou o povo, desafiou os profetas, orou evidenciando o poder de Deus, exaltou o nome do Senhor, teve sua resposta com fogo, fez o povo todo glorificar a Deus, matou os profetas, acabando ali com a idolatria e com as malignidades. E agora? E agora que a notícia chegou lá em Jezabel. Ah, ainda tem mais um detalhe. Depois que ele matou os profetas, ele liberou a chuva. Coloca o 41. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Aleluia! Todos viram.
E todos foram obrigados a reconhecer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver você superando este momento, vão ver você cavalgando sobre este momento e vão dizer: só o Senhor é Deus na vida dessa pessoa. Só o Senhor é Deus na vida dele e na vida. Mas no capítulo 19, coloca aí para mim, capítulo 19, versículo do 1 ao 4. Agora é que Elias vai começar a encontrar-se consigo mesmo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela. Na minha Bíblia está zimbro, hein? E orou, pedindo o quê? A morte. O homem que matou 150 profetas agora queria morrer. Já tive o bastante. Senhor, eu já tive o bastante. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Por enquanto só até aí. Agora que vai começar a luta de Elias. Na psicologia, a gente entende uma frase dessa aqui, ó, como uma ideação suicida. A gente não desconsidera quando um paciente fala assim: eu não aguento mais. Por trás daquele eu não aguento mais, está uma vontade de deixar de sentir aquilo que ele está sentindo várias vezes. Uma dor que não cessa. Uma dor que está aqui hoje, amanhã ela volta, depois de amanhã ela está aqui de novo e você não sabe o que fazer com ela. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, quando Deus perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele não estava sendo ferido na caverna, mas ele estava sendo ferido a uma mentalidade, a uma condição mental, a qual Elias se colocou devido à exaustão. E nessa noite, o Senhor te pergunta: o que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Nessas condições de pensamentos, de tristeza, de não aguento mais, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Perceba a fala de Elias. Ele está falando um monte de coisa. Porque mataram os profetas. Porque só eu sobrei. Porque fizeram, o que aconteceu, o que não sei o quê. Já se viu assim? É que nem o paralítico no poço de Betesda. Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Uma pergunta simples. Era só dizer: sim, quero. Jesus fala: você quer ser curado? Não, porque não dá, porque toda vez que a água se agita, as pessoas passam na minha frente e acontece isso e acontece aquilo. Você sabe como é que chama isso? Confusão mental. Não desconsidere as suas aflições.
Deus considera as suas afetações. Então não queira resolver tudo neste tempo. Espera. Porque o Senhor está passando. Ele está passando de diversas formas, de diversas maneiras. Às vezes você não entende, mas Ele está te perguntando: por que você ainda está assim? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elis? Às vezes o sofrimento cega o nosso entendimento e a gente não consegue enxergar tudo que já foi feito. Um homem que viu a chuva cessar, um altar ser respondido com fogo, um homem que matou 150 profetas de Baal, um homem que foi escondido por Deus, um homem que o seu cérebro recebeu uma sequência de afetações e o seu cérebro cansou. Ele falou: chega. O nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer outro do nosso corpo: cérebro, coração, rim, baço, pulmão. Cada um faz uma coisa. Só que se o cérebro resolver parar, não adianta os outros funcionarem, porque você não vai para lugar nenhum. Ontem mesmo, a Nath, tivemos um amigo que faleceu de um acidente de moto. Os outros órgãos estavam ok, mas no cérebro não tinha mais atividade. E ele foi declarado óbito aos 31 anos. Para você ver a importância do seu cérebro. Fica pensando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Não sai desse lugar de ruminação para você ver se vai chegar uma hora que Deus vai falar: chega, aquieta. Elias ficou nesse lugar. Coloque para mim capítulo 19, versículo 5. Do 5 ao 7. Depois, ele se deitou debaixo da giesta. Gente, giesta é uma árvore, tá? E dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Agora acabou. Não era Deus que tinha acabado, eram as forças dele que tinham acabado. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Aram. Unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Melá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijou. Primeiro, Deus levanta Elias e diz: não é porque você teve essa crise que você deixou de ser profeta. Deus recoloca Elias no seu lugar de profeta, recupera a sua identidade, fala: vai lá, unge esse, unge aquele, faz isso, faz aquilo, porque você ainda tem autoridade. Então não importa o que você passou, o que eu passei, o que nós estamos passando, nós ainda temos nossa identidade preservada em Cristo Jesus. O Senhor ainda tem muito para nos usar. Muito, muito, muito para nos usar. E depois, você quer acabar com qualquer paranoia sua?
Ai, porque não tem jeito. Confronte a sua paranoia com a verdade. Deus falou assim para Elias: não, Elias, não é do jeito que você está pensando. Ele: não, porque só eu que sobrei, não, porque só eu que fiquei, não, porque mataram todos os profetas que fizeram. Perceba que há uma repetição na fala de Elias. Mas Deus fala: não, Elias, nem tudo está perdido, Elias. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Não, Elias, não. Fica tranquilo, meu querido. Eu sei que você está cansado, você passou por muita coisa. Eu permiti você dormir, você descansar, eu te dei água, eu te dei pão. Mas agora se levante, se coloque no seu lugar de filho. E tome posse daquilo que Deus tem para você nessa noite. Porque ainda existe muita coisa para fazer. Porque tem 7.000 que ainda não se dobrou. Tem 7.000, tem muito mais ainda que nós precisamos alcançar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor. Deus restituiu Elias e disse para ele a verdade dos fatos. E Elias foi, Elias obedeceu e voltou à sua vida. Treinou Eliseu e depois subiu num carro de fogo para o céu. Mas antes de Elias ser usado novamente, Deus fez Elias se encontrar com Elias. Ele viu que ele precisava descansar. Porque a exaustão, hoje a gente tem nome para ela. Hoje a gente chama de burnout. Hoje a gente chama de depressão. Mas antes não tinha nem nome, a gente nem sabia dar nome dessas coisas. Era só dor mesmo. Era só dor, colapso emocional. Então nessa noite eu quero te convidar para pensar aí nas suas vidas. Mas não pense no seu colapso emocional. Não pense: que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque você não sabe, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Não, pense o seguinte: eu quero que você lembre todas as vezes que Deus lhe permitiu superar. Deus vai trazer a sua memória agora todas as superações que você já teve, todos os livramentos que Deus já te deu, todas as portas que Ele já abriu e todas que Ele já fechou para te proteger, para te esconder, para te livrar, porque Ele é Deus. Nós vamos se encontrar agora com nós mesmos. Senhor, quem eu sou em Ti? Sou em Ti, Pai. Eu sei que em muitos momentos dessa mensagem você se identificou. Muitas coisas que Elias passou, nós também, principalmente os pastores presentes aqui na casa, já passamos também. Porque muita gente quer o título. Mas a cruz ninguém quer carregar, né? O título é bonito. Nossa, você é pastora? Mas e a cruz? E o cálice? É difícil. Mas eu não quero que você pense que eu sofro mais que você, ou que você sofre mais que eu. Nós sofremos, mas superamos. E vencemos pelo sangue do Cordeiro. Ele disse: ei, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.